falamos de Devil May Cry, o que vem na sua cabeça? Combate estiloso? Cutscenes memoráveis? Personagens icônicos? Tudo isso junto e misturado? Mas e se eu te dissesse que o primeiro título da franquia não tem quase nada disso? Loucura, não? Pois então se acomode aonde quer que você esteja e vem comigo, porque hoje vamos mergulhar de cabeça nesse que foi o marco inicial da franquia, mas que hoje merece um remake. Let's rock, baby. Devil May Cry. Lançado em 2001, eu creio que não seja nenhuma surpresa o fato de que DMC1 era originalmente para ter sido Resident Evil 4. Sob a liderança do lendário Hideki Kamiya, a ideia era transformar a sequência da franquia num jogo de ação mais cool, onde a história acompanharia Tony, um homem com habilidades sobre-humanas, explicadas por meio da biotecnologia. No entanto, quando o jogo avançou no desenvolvimento, Shinji Mikami, o criador da franquia, percebeu que ele havia se distanciado demais das raízes do jogo, e ao invés de descartar o projeto, ele convenceu a equipe a transformar ele em uma nova propriedade intelectual. Assim, Tony virou Dante, e as armas biológicas deram lugar a demônios, e assim nasceu a lendária franquia do Caçador de Demônios que marcou a geração do Play 2. Pode parecer bobo esse contexto que eu falei agora, mas é justamente entendendo como esse jogo foi criado que a gente entende o porquê dele ser como é, e o fato dele não lembrar muito Devil May Cry como conhecemos hoje em dia. Ao começar por toda a atmosfera do jogo, que claramente influenciada pela franquia mãe, ganhou um tom muito mais sério e sombrio do que a gente se acostumou a ver a partir do Devil May Cry 3. Mas essa parte em específico não necessariamente precisaria ser mudada em um remake, já que até pelos acontecimentos que ocorrem na história, faz total sentido esse jogo ter um ar mais triste mesmo. Além do jogo ser claramente puxado pro gótico, as partes que precisam ser mudadas são outras. 2 millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. Começando justamente pela narrativa, que até por uma certa limitação técnica da época, é bem deixada de lado nesse jogo. Pega para comparar com o 4, por exemplo. Você vai ver o contraste de ambos os jogos no sentido da quantidade e a importância que cada um dá para as cutscenes, apesar da lore do 4 também não ser das melhores. No geral, a história que eles tentam contar aqui é sim interessante. A gente tem um Dante, um caçador de demônios que também é um meio demônio, tendo que impedir Mundus, o imperador do mundo demoníaco, de retornar e acabar com a Terra, protegendo assim o legado deixado por seu pai, Sparda. Enquanto isso, ele tem que lidar com Trish, alguém que se coloca como aliada no início, mas que na verdade foi colocada ali por Mundus para atrair e enganar ele com a aparência de sua mãe. Mas no meio do caminho, Dante consegue salvar seu coração e demonstra se importar com ela, apesar de mostrar frieza nas palavras ao dizer que Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! E para acabar de lascar de vez, Dante ainda encontra e enfrenta o seu irmão, a quem julgava ter morrido, mas que estava possuído e controlado por Mundus. Tudo isso deveria ter um peso dramático absurdo, e até tem em certa medida, mas é atrapalhado por conta de diálogos e interpretações ruins. I should have been the one to fill your dark soul with light! E também a ausência de mais cenas desenvolvendo essa história, que ao meu ver tem sim muito potencial. E eu consigo pensar em como a Capcom poderia transformar isso daqui numa joia se esse jogo fosse refeito. Entrando na parte de gameplay agora, embora a jogabilidade original tenha sido revolucionária para 2001, ela não se sustenta mais quando comparada à fluidez e complexidade que a série ganha a partir do 3, e que é refinada à perfeição em Devil May Cry 5.
O remake deveria trazer o estilo de combate moderno para o cenário clássico, o que ocasionaria uma melhora absurda na experiência. Além disso, um dos principais pontos negativos é que o jogador muitas vezes sente que está lutando contra as limitações técnicas do jogo em vez de lutar contra os próprios demônios. E isso se dá muito devido à câmera desse jogo ser bem ruim. A discussão sobre câmera tanque, ela vem desde Resident Evil, mas se na franquia irmã existem argumentos plausíveis para defendê-la, aqui não existe nada a favor. E ela muito mais atrapalha do que ajuda, porque DMC tem um estilo de gameplay em que esses ângulos de câmera não combinam. A transição entre telas confunde a direção do analógico, e isso só piora nas partes de parkour, que continuam sendo as partes que eu menos gosto da franquia até hoje. Outra questão é a luta contra os chefes, em especial a luta com o Nightmare, que é só uma esponja de dano, que tem uma mecânica que você tem que acertar o núcleo dele para causar dano, e isso por si só já é um saco. E essa mecânica ser RNG só piora tudo e exemplifica bem o quão chata e desinteressantes são algumas das boss fights do game, apesar de eu também gostar de outras, como a luta contra o Nelo Angelo e contra o Mundus no final do game. Ainda assim, todas elas mereciam um tratamento especial no remake. Outro motivo para um remake é o próprio posicionamento que esse jogo tem dentro da comunidade em relação a outros jogos da franquia, de modo que é comum você ouvir gente dizendo que você pode começar Devil May Cry pelo 3, e tirando o 2, dos jogos principais, esse é indiscutivelmente o ponto mais baixo em termos de experiência, o que é injusto com aquele que deu o pontapé inicial nisso tudo. E a dona Capcom poderia tomar proveito do sucesso que aquela série animada horrível da Netflix fez, já que pro bem ou pro mal, a franquia teve um aumento nas vendas, e o remake é a chance de arrumar uma maneira mais fácil de introduzir os novos jogadores. E quem sabe vender um remake do 1 e ainda lançar um Devil May Cry 6 logo em seguida. Tô sonhando demais? Talvez, mas não custa nada sonhar, e ultimamente só assim para conseguir se manter feliz sendo fã dessa franquia. É isso, eu vou ficando por aqui, e se você gostou, se inscreve aí pra ver mais vídeos como esse. E assiste esse vídeo aqui que tá aparecendo no card, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou o Daniel, e você está no canal Nerfando Games. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau.